Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e o nome 50 anos depois significa que ele foi 50 anos depois da passagem do senador Publio Lentulus, quando ele era ali aquele personagem do livro Há 2000 anos, que eu fiz também, eu deixo aqui, e esse personagem, o senador Publio Lentulus, era o Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, o que está ditando esse livro, e ditou também o Há 2000 anos. Porém, ali no Há 2000 anos, ele era o personagem principal. E aqui ele apareceu simplesmente na primeira parte do livro, ele veio como um escravo judeu, ele que no livro anterior era um senador romano, veio como um escravo judeu. E ele apresentou-nos a personagem principal desse livro, que é a Célia, então, que ele classificou de uma alma santa, um anjo mesmo, que apareceu ali para cuidar, ajudar aquelas pessoas ali da vida dela. E nós vimos que todo o drama que já aconteceu aí nas páginas anteriores, se esse é o primeiro que você está vendo, é o primeiro vídeo que você está vendo, eu deixo aqui toda a playlist com os outros desde o início, para que possa ser entendido. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, no 6º capítulo, vamos começar o 6º capítulo, que é no Horto de Célia. E vamos então ver resumidamente o que aconteceu no 5º capítulo, que foi o caminho expiatório. Nós vimos que, como o nome do capítulo dizia, começou-se então ali o caminho da expiação para aquelas nossas personagens que na primeira parte do livro então plantaram muito espinho ali para colher, como por exemplo a Cláudia Sabina e a Atéria. Ambas então maquinaram ali um plano realmente criminoso, maquiavélico mesmo, ali para destruir moralmente a mulher do Elvídio, que é o pai da Célia, a Alba Lucínia. Então elas ali com a ajuda da Plotina, que foi uma feiticeira, que participou ali também, elas planejaram então acabando com a moral da mulher do Elvídio, porque a Cláudia Sabina é apaixonada por ele e queria tê-lo de volta. E aí nós vimos que nesse capítulo anterior, ambas, tanto a Atéria como a Cláudia Sabina, encontraram o Evangelho de Jesus Cristo, porém elas tiveram escolhas diferentes. A Atéria escolheu então que ela ia confessar os crimes dela. Inicialmente eu acredito que todo mundo quer aliviar a consciência, não é? Porque eu acredito que aqui a única coisa que nos condena é a nossa consciência. A gente só faz coisas que nos fazem sofrer depois quando a nossa consciência... eu vi a professora Lúcia Helena explicando que a consciência é como uma pérola. E nós, quando a gente faz coisas que não são benéficas para o nosso próximo, quando a gente sai daquele ensino de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a gente age contra o outro, a gente é como se a gente pegasse essa pérola e a gente a mergulhasse num lodossal, numa água podre. Ela sai muito suja, e como o próprio Quinéio Lúcius, que é um dos personagens desse livro, também disse, a gente fica muito sujo, a gente fica enlameado, e aí a gente só pode voltar então para Deus depois que a gente se limpar. Então é isso que a gente entende como sofrimento. E aí então a Atéria, quando ela foi despertada pela consciência dela, ela quis limpar logo a consciência, aliviar a consciência de toda essa sujeira. Aí ela contou todo esse plano maquiavélico que ela e a Cláudia Sabina haviam armado, e que a Plotina, como boa feiticeira, disse a elas: olha, o plano é perfeito, porém há um anjo na vida dessa pessoa e ele pode intervir, e se isso acontecer, o plano vai por água abaixo. Foi exatamente o que aconteceu. Esse anjo foi a Célia. Ela tomou o lugar da mãe dela, dizendo que o filho, a criança que a Atéria colocou ali no quarto da Alba Lucínia, ela era filho dela. E aí então nós vimos que isso então enredou em grande confusão,
Por isso que eu acredito que depois que a gente cometeu um ato assim como o da artéria, aí já havia passado 10 anos, então que se a gente for contar, que seja, então a gente pense bem antes, porque às vezes para aliviar a nossa consciência a gente cria muito mais confusão, que foi o que aconteceu. O filho da Cláudia Sabina acabou matando ela própria, a mando do Fábio Cornélio, e depois, quando ele soube que ela era mãe dele, ela contou tudo e o envenenou contra o Fábio Cornélio, e ele matou também o Fábio Cornélio. Então, a Alba Lucínia também acabou morrendo de tanto desgosto quando ela descobriu que a Célia, na verdade, tinha tomado o lugar dela, né, nesse grande plano diabólico que as duas armaram, que as três, com a ajuda da Plotina, da feiticeira, para então destituí-la da moral dela, para que o marido dela então ficasse com a Cláudia Sabina. Aí então a Cláudia Sabina morreu, ainda levando toda a escolha dela, então foi continuar sem aceitar. Ela disse que os ensinos de Jesus Cristo de perdoar, ela não podia aceitar ainda. Então, além dela morrer levando todo esse ódio, ela ainda colocou no coração do próprio filho que ela havia deixado quando nasceu, ela colocou no coração dele mais ódio ainda, mais vontade de se vingar. E aí então foi dessa forma então que começou-se o caminho expiatório dessas personagens. A Cláudia Sabina foi assassinada então lá pelos mandantes do Fábio Cornélio, e a Artéria também foi morta por malfeitores, por ladrões que a pegaram na rua e a mataram e jogaram no rio. Então nós vimos como é que foi o final dessas personagens. A Alba Lucínia morreu também de desgosto, e assim o Ovídio ficou ali tomado de remorsos e resolveu sair à procura da Célia. E foi aí que alguém falou a ele também encontrou o Evangelho de Jesus Cristo, e alguém falou a ele do irmão Marinho, que é a nossa Célia agora, que a gente viu também nas páginas anteriores, e aí ele vai em busca do irmão Marinho. Foi assim que se concluiu o capítulo anterior. O último parágrafo foi: e antes que a galera largasse de Hóstia, começou a concentrar suas esperanças naquele irmão Marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos tempos apostólicos. Então foi assim que se concluiu, quando o Ovídio Lúcio, que é filho do Quinéio Lúcio, então ele estava ali na galera, ele ia então procurar pela filha dele, e depois que ele já tinha feito uma viagem à procura da Célia, ele então ouviu falar e encontrou o Evangelho de Jesus Cristo e ouviu falar do irmão Marinho, que é a própria Célia. E aí então ele parte agora para o encontro do irmão Marinho. Vamos ver como é que continua, mas antes eu peço a Jesus Cristo que me abençoe que a minha leitura seja fluida, de fácil compreensão, e que os meus comentários sejam pertinentes, que sirvam para acrescentar, senão que eu não os faça. E que Jesus Cristo abençoe você também que está acompanhando. E como Emmanuel disse, esse livro ele a gente deve ler e meditar sobre. E eu acredito que seja como um manual de instrução para nós que somos seres espirituais fazendo uma temporada humana. Então eu acredito que o Emmanuel quer nos dar uma oportunidade de sermos sábios, aprendendo com o erro alheio, tá bom? Vamos lá. Sexto capítulo, no Horto de Célia. Nos arredores de Alexandria, a filha de Ovídio havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura, que evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes.
Então, ela granjeou para ela a melhor e merecida fama de amor e bondade. E por quê? Porque ela converteu toda aquela dor, ela perdoou, ela converteu tudo aquilo. Eu acredito que ela colocou em prática aquela máxima do... o Napoleão Hill, porém é o mentor dele, que é eu esqueci o nome dele agora, eles escreveram ali juntos o livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, o Andrew Carnegie, obrigada. Então, que ele diz que há uma semente de êxito em toda a adversidade. Tudo que acontece na vida, se a gente se guia por esse lema, por essa frase de Emmanuel, que nesse mundo de injustiça não é injustiçado, então a gente entende que a gente não pode estar sendo injustiçado em nada que nos aconteça, que é tudo resultado de escolhas que fizemos enquanto a nossa consciência, a gente estava com ela mergulhada ali na lama. Ela não podia estar nos acordando, olha, não faz isso, vai voltar contra você. Aí então, dessa forma, eles dizem que há sempre, o Andrew Carnegie diz que há sempre uma semente de êxito em toda a adversidade. Então aqui a Célia, ela não se colocou ali como vítima de nada. E aí ela encontrou e por isso ela recebeu a melhor e merecida fama de amor e bondade. O sofrimento e a saudade como que lhe modelaram as feições angélicas, porque no semblante calmo esbatia-se um traço indefinível de visão celestial. A vida de ascetismo, de abnegação e renúncia dera-lhe uma nova facies, quer dizer, deu uma nova cara para ela, digamos aqui, que deixava transparecer nos olhos serenos e brilhantes a pureza indefinível dos que se encontram prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida. Ou seja, eu acredito que seja aquele que está caminhando ali, está no limiar da iluminação, não é? Havia muito começar a entisicar. Entisicar quer dizer, então, se tornar tísico, muito magro, né? Definhar. Contudo, não abandonar a faina apostolar junto dos sofredores. De tarde, lia o Evangelho ao ar livre para quantos lhe buscavam o amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores, fazendo crer nesses momentos que uma força divina dela se apossava. A voz habitualmente débil ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Conservava-se no mesmo tuguro ao pé do horto, no mesmo lugar ali ao pé do horto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora convivência, acatando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando nos seus esforços. E a gente lembra que Epifânio é o chefe ali do convento, do monastério, de onde ela foi expulsa e que ele leva ali a mão de ferro, ele trata todo mundo ali como se fosse um lugar ali militar, como que chama o lugar ali dos militares? É esse lugar aí mesmo. Então, ele trata todos ali a mão de ferro e exige ser chamado de mestre, de pai, e por isso ele não gostou dela. Então, exceto ele, é evidente, todos os outros, então, buscam a conviver com ela e ajudá-la. A jovem romana, transformada em irmão carinhoso dos infelizes, guardava as mesmas disposições íntimas de sempre, cheia de fé e esperança no Senhor de bondade e sabedoria. O pequeno enjeitado de Bruneilda, depois de lhe suavizar a soledade por alguns anos, com seus carinhos e sorrisos, havia falecido, deixando-a amargurada e abatida mais que nunca. Então aqui a gente vê que o pequeno enjeitado de Bruneilda, então é aquele bebê, aquele neném que a filha ali do estalajadeiro, onde a Célia dormia como o irmão Marinho, quando ela ia fazer as compras no mercado, ela tinha que dormir ali na estalagem. Então a Bruneilda engravidou de uma outra pessoa que passava também pela estalagem, de um outro homem, nem podia ser do irmão Marinho, porque o irmão Marinho é a Célia. Porém, quando o namorado dela fugiu a responsabilidade, voltou para Roma,
ela disse ao pai dela que o pai era o irmão Marinho e o pai levou então a criança lá no monastério e foi isso que causou a expulsão da Célia de lá. E ela com certeza não disse que não era e ainda trouxe o menino que agora então a gente sabe que morreu. E depois de alguns anos o Emmanuel não precisa quanto. Impressionada com o acontecimento, Célia deprecara fervorosamente e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou ao lado dela o vulto de Quinéio Lúcio, contemplando-a com infinita ternura. O vulto do avô dela, o avô paterno dela. Filha querida, não te magoe essa nova separação do ser idolatrado. Então aqui o Quinéio Lúcio dizendo novamente, confirmando aquilo que a gente já desconfiava, quem é o ser idolatrado da Célia é o Ciro, que apareceu na primeira parte do livro, então como aquele escravo filho do Nestório, que era o personagem do Emmanuel. Ambos foram ali então mortos quando descobriu-se que eles eram cristãos, já que eles não eram romanos, então eles foram mortos ali em uma das festas do imperador. E aqui então o avô dela então vem dizer que esse mais uma vez essa nova criança que passou pela vida dela, que Emmanuel acabou de dizer que morreu depois de alguns anos, também era a reencarnação do Ciro. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor ouve por bem deferir à tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. Não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. Nessa altura, a amorável entidade deteve-se como que intencionalmente a fim de observar o efeito de suas palavras. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente como se palestrasse com a avó no ádito do coração. Não duvido de que todas as dores nos são enviadas por Jesus a fim de aprendermos o caminho da redenção divina. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na Terra? Se ele tem chegado a viver no ambiente humano ainda necessitado das experiências terrestres, por que vem a morte decepando as nossas esperanças? Nossa, olha a perguntinha da Célia, não é, gente? Acredito que a pergunta que vai esclarecer tanta gente, né? Porque muita gente pergunta, meu Deus, mas o que fez essa pobre criancinha? Como as pessoas não entendem, as pessoas que acreditam em reencarnação, que quando fazem essa pergunta, quando tem essa dúvida, é que a reencarnação, como é que a pessoa volta? A pessoa volta como uma criança, a pessoa volta, Jesus Cristo disse, eu esqueci o nome da pessoa ali no livro Boa Nova, eu deixo aqui para vocês quiserem ver, também psicografado por Chico Xavier e ditado por Humberto de Campos. Ele disse ali a Nicodemos, obrigada, ele disse a Nicodemos quando falava sobre reencarnação, ele disse, você vai ter que renascer, e Nicodemos fez a perguntinha ali, difícil ali para Jesus Cristo, vou ter que voltar, entrar de novo no ventre da minha mãe, não dessa mãe aqui agora. Jesus Cristo disse a ele, Jesus Cristo não continuou, porque ele disse que a gente não deve dar a uma criança muito em tenra idade, um neném, uma comida muito como uma feijoada. O organismo dele ainda não está pronto para digerir. Então Jesus Cristo disse a Nicodemos, se você não está preparado para entender as coisas da terra, como você vai entender as coisas do céu? Vai querer entender as coisas do céu? Você vai entender um dia, mas por enquanto você ainda não está preparado. E aí então é dessa forma, não, a gente não volta para o ventre da própria mãe, dessa vida, porém a gente vem através do ventre de alguma mulher e a gente vem como um nenenzinho. E aí então muita gente pensa, mas o que esse nenenzinho fez? Mas esse nenenzinho no passado, ele tem um passado. Ciro veio tão bonitinho como essa criancinha linda agora, mas ele contou no sonho que ele teve que o anjo do Senhor disse a ele que ele tinha um passado bem carregadinho. Então
É todo mundo ali voltando e esquecendo o passado, mas tendo o passado. E aí então a pergunta da Célia, por que então, se ele precisa ainda aprender com as experiências terrestres, por que a morte decepa as esperanças dela de tê-lo mais tempo? Vamos ver a resposta do Kinésio. Sim, replicou a entidade amorosamente, são as leis da prova que regem os nossos destinos. Mas Ciro há alguns anos não chegou a morrer pelo Divino Mestre no martírio e no sacrifício? Então perguntou a Célia, lembrando ali no início desse livro, quando ele era Ciro, quando ela se apaixonou, se reencontrou ali de novo. Ele era o filho do Nestório, como eu já disse, e ele e o Nestório, ele e o pai dele, então, foram sacrificados ali por não negarem Jesus Cristo. E aí o avô dela responde: filha, entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Ciro é do número destes últimos. Em séculos anteriores foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os readquirir para a redenção espiritual dele ansiosamente colimada. As experiências fracassadas hão de valorizar o futuro de realizações e esforços nobilíssimos dele. Em face da dor e do trabalho no porvir que se aproxima, o coração dele amará todos os detalhes da luta redentora. Saberá prezar no trabalho ingente e doloroso os recursos sagrados da elevação dele para Deus, reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício. Então aqui o Kinésio trazendo aquilo que eu dizia, o Ciro, esse nenenzinho que parece um anjo, que cada vez que reencarna é dessa forma, todos os nenéns são anjos. Aí, então, ele foi no passado um déspota. Ele mergulhou a consciência dele ali no mais lodossal, no lamaçal mesmo. E ainda quando teve mais oportunidades de estar se limpando, ele se... como que diz? Quando a pessoa se torna... não aceita, quando se rebelou mais ainda, e aí foi para o suicídio. Eu me lembro vagamente uma história de uma pessoa, uma mãe que foi ao Chico e disse: o meu filho nasceu sem braços, sem pernas e também é surdo-mudo, alguma coisa assim, totalmente. Meu Deus, que Deus é esse que faz uma criança desse jeito? Que Deus injusto seria esse? Aí o Chico disse, ele, em todas as não sei quantas encarnações dele, ele cometeu suicídio e ele próprio pediu que eu não possa agora, eu não tenho a mão para pegar uma faca, uma arma. Porém, Deus, isso para mostrar que Deus apenas permite, nos dá a oportunidade de... Quantas vezes eu acredito que o suicídio é uma das coisas, um dos piores males que nós podemos cometer contra nós próprios. E aí, então, aqui, entre os males, além de ter sido um déspota cruel, o Ciro ainda se suicidou. Aí, então, ele tem que vir e estar ali passando pouco tempo para entender a grandeza do que é a vida, para dar valor, para valorizar. É dessa forma que eu entendi. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual, logo entreviu outra entidade de semblante nobre e triste a contemplá-la num misto de alegria e amargura. E só para completar também aqui, eu me lembro que o Ciro ele veio e ficou alguns anos, como o neném anterior, que foi aquele colocado pela Atéria ali no quarto da mãe dela, ele não diz quanto tempo ele ficou, mas aquele ficou alguns anos. Mas há também espíritos que precisam vir, nem tem tempo de nascer, eles passam alguns meses ali no ventre materno, e aí, assim como as pessoas que eu acredito que
nessa nossa realidade em que Jesus Cristo diz vai haver choro e ranger de dentes, as pessoas vêm, a gente vem para colher aquilo que a gente plantou. Então, assim como há aquelas pessoas que estão com a consciência ainda muito não expandida, em que mergulharam a consciência aí no lodossal, que são capazes de oferecer aquela xícara de fel, aquele copo de fel que nós oferecemos no passado para a gente agora. Mas também Deus precisa daquelas que, por uma prova, aquela que quer subir mais rápido. Eu acredito, eu aprendi com os livros de Chico Xavier que há duas formas aqui de classificar o sofrimento, seja que pode ser prova, que é quando a gente escolhe e aí a gente sabe que aquilo vai nos trazer um presente, a gente vai conseguir se elevar um pouco mais rápido. Ou expiação, que é realmente a gente plantou, a gente tem que colher. E aí nesse caso, aquela mamãe que é escolhida para ter um filho que ela fica tão feliz quando ela engravida e aí em alguns meses ela perde o neném, ela pode ser uma expiação, ela precisava passar por isso para entender a grandiosidade da maternidade, ou senão ela se ofereceu. Ela se ofereceu para dar o sacrifício e o prêmio dela é se elevar também, aí ela se oferece para isso. Mas quando ela chega aqui, no momento, como nós esquecemos tudo, aí a gente sofre, com certeza. Então, continuando, depois então que o avô dela esclareceu essa pergunta dela, respondeu, ela viu que havia mais alguém ali com ele. Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia. Não te surpreendas, não te assustes. Tua mãe, hoje no plano espiritual, aqui vem comigo trazer-te o coração bondoso e agradecido. E é claro que ela se surpreendeu porque ela nem sabia que a mãe dela já tinha passado para o plano espiritual. Dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo por força daquelas revelações inesperadas. As lágrimas se fizeram mais amargas e copiosas. Duvidava da própria evidência, lembrando o passado com seus espinhos e sombras desoladoras. Mas, anjo ou sombra, o espírito Alba Lucínia, como que submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e lhe beijou as mãos. Célia desejava que aquela entidade triste e benfazeja lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que na mão direita, que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se, com seu beijo, Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Então a gente entende aqui o que é que a mãe da Célia está sentindo nesse momento, porque ela viu a filha dela ser expulsa de casa e só não foi morta porque ela disse não mata não, mas foi só isso que ela fez. Ela foi expulsa de casa levando um recém-nascido nos braços, dizendo que era filho dela, e agora ela soube todo, ela entendeu, a Téria contou todo o plano ali da Cláudia Sabina, e ela entendeu que a Célia simplesmente, quando ela seria jogada no precipício, a Célia se colocou no lugar dela, e ela, o máximo que ela fez foi impedir que ela fosse morta pelo pai. E talvez aqui eu acredito que ainda a consciência dela tá bem pesada, ela não consegue dizer nada ainda, ela apenas deu um beijo ali na mão da Célia, mas a Célia entendeu que tinha uma lágrima ardente e dolorida ali. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Nessa noite meditou sobre o passado mais que em outros dias, entregando a Jesus suas preocupações e suas mágoas, rogando ao Senhor lhe fortificasse o espírito, a fim de compreender e cumprir integralmente os santos desígnios da vontade divina. No dia imediato ao de suas amargas reflexões concernentes ao passado doloroso, grande multidão buscava ali os fraternos serviços. Eram velhinhos desolados à cata de uma palavra consoladora e amiga, mulheres das povoações mais próximas que lhe traziam os filhinhos enfermos, sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria
em busca de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, o vulto franzino e melancólico dela desdobrava-se em esforços inauditos para consolar e esclarecer a todos. De vez em quando, um acesso de tosse sobrevinha, provocando a piedade alheia. Ela, porém, transformando sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável, parecia não sentir o aniquilamento do corpo, de modo a manter sempre acesa a luz da sua missão de caridade e de amor. De tarde, invariavelmente, procedia às leituras evangélicas ouvidas pelos visitantes numerosos e pela gente simples do povo. Foi ali, aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram numa viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Elvídio Lúcius, que seu coração filial identificou imediatamente. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurou acomodar-se como pôde, enquanto nos traços fisionômicos do irmão Marinho surgiam os sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre, saturada de intensa ternura em minudente comentário à parábola do Senhor. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíades como se houvesse conhecido a Jesus de Nazaré, tal a fidelidade e a amorosa vibração da palavra dele. Enlevado na contemplação do maravilhoso quadro, o filho de Quinéio Lúcius fixou o famoso missionário, tomado de surpresa estranha. Aquela voz, aquele perfil, lembrando um mármore precioso, burilado pelas lágrimas e sofrimentos da vida, não lhe recordavam a própria filha? Se aquele irmão Marinho vestisse a indumentária feminina, raciocinava o tribuno vivamente interessado, seria a imagem perfeita da filhinha que ele vinha buscando por toda a parte, sem consolação e sem esperança. Assim, conjeturando, seguia-lhe a palavra, cheio de surpresa cariciosa. Ninguém ainda lhe falara do Evangelho com aquela clareza e simplicidade, com aquela unção de amor e firmeza que instintivamente lhe penetravam o coração, propiciando-lhe um brando consolo. Fizera a viagem de Ostia a Alexandria abatido e enfermo. O estado orgânico dele chegara a despertar o interesse de alguns amigos romanos, a ponto de insistirem pelo imediato regresso dele à metrópole. Profundo cansaço transparecia-lhe dos olhos tristes, de uma tristeza inalterável, de um penoso desencanto da vida. Mas ao ouvir aquele apóstolo extraordinário, cheio de benevolência e brandura, experimentava no imo um alívio salutar. A brisa vespertina afagava-lhe levemente o rosto com os derradeiros reflexos do sol a diluir-se em nuvens distantes. A seu lado, concentrada, a multidão dos pobres, dos enfermos, dos desventurados da sorte, em preces fervorosas, como se esperassem todas as felicidades do céu para seus dias tristes. Aqui então nós vimos finalmente o reencontro da Célia com o pai dela, o Elvídio Lúcius, que já não é aquele pai que se levava então ali pelo orgulho, que não a matou porque a mãe não deixou, porém disse que ela não era mais filha dele, quando ele acreditou que ela então tinha engravidado e tinha dado à luz a uma criança enquanto ele estava fora. Aí então, agora não é mais esse homem, agora é um homem que entende a palavra de Jesus Cristo e que está guiado também pelo remorso, guiado pela vontade de limpar a consciência, de aliviar a consciência, foi em busca então desse irmão Marinho. É óbvio que aí a vida organizando e encaminhando ele. A gente viu o avô dela, que é o pai do Elvídio Lúcius, aqui também com certeza é ele que está encaminhando. Porém, ele viu a semelhança, ele viu que há uma semelhança, mas ele não imagina nem de longe que realmente embaixo daquelas roupas masculinas, naquele corpo franzino, que deve estar com cabelos cortados também, porque ela tem que se passar por um homem, é a filha dele, a Célia, que está ali fazendo então
ajudando todas essas pessoas, dando esse exemplo de como é que se dá o sacrifício que Jesus Cristo falou tanto, agora então aqui nesse momento em que ela passa para todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu fico aqui nessa primeira parte do 6º capítulo e te convido para continuar comigo, para a gente ver como é que vai continuar essa história. Então, nesse encontro então de pai e filha, ela sabe que é o pai dela, mas ele não sabe que é a filha dele, a Célia, que ele expulsou de casa. Será que ela vai contar? Vamos ver no próximo vídeo e eu te convido, se você conhecer alguém que você acredita que vai gostar também dessa história que é verídica e que serve para a gente, para que nós possamos fazer melhor a nossa travessia entre luz e sombras. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo, por favor. Se você quiser entrar lá no meu canal, eu tenho também os outros livros do Chico que eu já fiz, que é o Boa Nova, como eu já disse, Paulo e Estevão, e o Há 2000 Anos também, que eu já citei. Eu deixo todos aqui ao longo desse vídeo. Se você quiser deixar seu like também, muito obrigada. Se quiser se inscrever no meu canal também, eu te agradeço, tá bom? E até então, eu espero te ver para dar continuidade. Obrigada, tchau!